escuro, minha velha. Quem? Não, mas primeiro tem que estar no ar aqui. Está no ar? Bem, está no ar, né? Esse ato solene, por conta do meu mandato, um mandato popular, e para tratar de um assunto, né, um ato solene da CONAP 2022. Acho que muito necessária nessa conjuntura pela qual nós passamos, e, enfim, a gente entende, né, que chamar essa CONAP nessa conjuntura é fazer o contraponto daquilo que nós temos enfrentado em termos de obscurantismo, né, em termos de regresso, né, total retrocesso na educação brasileira. E por esta razão, acredito ser muito importante essa organização dessa Conferência Nacional Popular de Educação, e, para tanto, eu também quero ver se o meu colega e também presidente da Comissão de Educação está entre nós, deputado Maurici. Maurici? Estou aqui, Bebel. Está aqui. Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui a postos. Ela vendia uns gostosos, mas não sei nem onde ela mora mais. Gente, eu pedi para desligar e mutar os microfones, gente, por favor. Não do Maurici, obviamente, porque, né, ele está no meu mandato, mas eu acho que eu vou pedir isso só por conta de que não dá para nós trabalharmos assim. E, ao mesmo tempo, tem uma vinheta um vídeo do ex-ministro da Educação, Renato Giannini, né? Eu pediria para disponibilizar já, por favor. É gostoso, Marcela. Olha, tem gente... eu vou pedir mais uma vez, eu vou pedir para a TV Alesp mutar os microfones. Na máxima sai aquele gosto forte do soro. Jandira, por favor. Com isso, eu já peço, então, para passar o vídeo do nosso querido deputado. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a abertura da CONAP 2022, falar da importância dessa iniciativa, saudar em especial nossa amiga, professora Bebel, deputada estadual, batalhadora incansável da educação, e todos aqueles que estão conosco nessa mesma luta. Quero lembrar que nem nos nossos piores pesadelos podíamos imaginar que esse governo federal ia ser tão avesso, tão contrário às causas nobres da educação. Mas eu penso que isso já se notava quando, no segundo turno, o então candidato Bolsonaro disse que pretendia retroceder o Brasil 50 anos e acrescentou, não em tudo, mas na pauta dos costumes. Costumes querem dizer o quê? Igualdade homem e mulher, igualdade branco, negro, indígena, igualdade heterossexual e LGBT, igualdade rico-pobre. Tudo isso é algo que realmente não passa muito pela garganta das pessoas que hoje estão no governo federal. É o que explica que a política deles da educação, para nós, fica difícil entender se ela está voltada diretamente a um desmonte ou se ela é inepta apenas. Nós não sabemos o que é planejado e o que realmente é fruto da incompetência a mais radical. Porque vocês vejam, um governo que diz que o único projeto importante que ele tem para a educação no Brasil é o projeto do homeschooling, da educação domiciliar, que além de ser um equívoco, é pleiteada por 5 mil pessoas, segundo as reportagens, 5 mil famílias, talvez 20 mil, segundo as associações deles, num total de mais de 40 milhões de crianças matriculadas, crianças e adolescentes matriculados na educação básica, é realmente um governo que não tem o que dizer para a educação, não tem proposta, e é o que a gente vê, sobretudo nas atitudes em relação à pandemia. Cabia ao MEC, como cabia ao Ministério da Saúde, liderar ações as mais variadas.
O governo poderia ter granjeado gigantesca popularidade se tivesse lutado pelo distanciamento físico, pela vacina, salvado vidas, e da mesma forma, se tivesse aprovado a proposta, que eu, desde um ano atrás, está vendo hoje no Facebook, há um ano atrás eu dizia, tem que formar os professores para o ensino remoto, tem que fornecer aos alunos, e também aos professores, mas mais ainda aos alunos das escolas públicas, tablets ou celulares, se não tiverem, pacote de dados. Gente, eu tenho certeza que todo mundo que está mais em casa está usando dados do Wi-Fi, não está usando dados do pacote de dados. Então, nós estamos pagando as operadoras por pacote de dados que não usamos e que podiam ter sido transferidos sem custo nenhum às operadoras para as crianças e alunos que não têm acesso. Podíamos também ter utilizado o dinheiro do FUST, do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação, que é um imposto, uma taxa, uma cobrança feita em cada conta de telefone das pessoas, usado isso para criar mais torres e antenas nos bairros pobres para dar acesso. A educação remota emergencial não funcionou, por quê? Não funcionou porque não houve empenho nenhum do governo federal em formar isso, assim como a gente vê deficiências também de estados e municípios que nem sempre reviram as salas de aula para garantir circulação de ar, distanciamento, nem sempre fizeram reforma nos banheiros para que eles estejam bons. Vejam, estou falando de coisas muito básicas, mas que indicam que existe um descaso federal muito grande pela educação e cabe a nós, que nos empenhamos na educação, lutar para reverter esse quadro sinistro e para o Brasil retomar o caminho tão bem sucedido que ele teve no avanço da educação nos anos que antecederam o golpe de 2016. Então, é nesse contexto que eu saúdo essa reunião e desejo sucesso a todos, e que, no fundo, é sucesso a todos nós. Não estou dizendo só a vocês, estou dizendo a nós todos. Bom trabalho, nós vamos ganhar. Belíssima fala do Renato Giannini, mais uma vez. Mas eu vou passar a coordenação dos trabalhos para o Leandro Alves de Oliveira, que é coordenador do Fórum Estadual de Educação, que fará a composição da mesa. Já trouxe comigo meu companheiro e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Maurici, mas chamo já imediatamente o Leandro, que fará a composição da mesa, e eu me coloco como, enfim, alguém que vai pronunciar, né, depois que as autoridades falarem. Muito obrigada. Obrigado, Bebel. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras, entidades, conselhos de educação, todas as pessoas preocupadas com a educação do Estado de São Paulo, por estarem presentes nesse ato solene. Quero agradecer e cumprimentar a professora Bebel pelo seu mandato, de ter nos disponibilizado a oportunidade de fazer o lançamento dessa importante conferência do Estado de São Paulo, aqui na TV Alesp, aqui na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós tivemos, sim, alguns convidados que nós vamos estar apresentando para vocês aqui hoje, para estar discutindo um pouco sobre essa CONAP, sobre essa CONEP, né, que é a Conferência Conferência Estadual Popular de Educação, que nós estamos na construção dela aqui no Estado de São Paulo. Eu quero já chamar para compor a mesa o nosso companheiro João Cardoso Palma Filho, né, que é ex-coordenador do Fórum Estadual de Educação, ex-secretário adjunto da Secretaria de Educação e professor da Unesp. Quem mais vai fazer parte dessa mesa hoje é o jovem estudante, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, da UPS, né, o Héctor da Silva Batista. Teremos também aqui a presença, como a Bebel já anunciou, o atual presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, o deputado Maurici. Temos a presença também do convidado Gilson Reis, que é coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, da CONTEE, o coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação e presidente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, o Heleno Araújo. E, infelizmente, de última hora, né, o
e o Deu de Castro Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência, a SBPC, nos mandou um comunicado que houve imprevistos, ele não vai poder participar dessa mesa na tarde de hoje. Então, esses são os nossos convidados para esse ato solene em abertura do lançamento da CONEP aqui no estado de São Paulo, Bebel. Eu gostaria já de passar a palavra para o Maurici, já foi anunciado, inclusive, ele abre com, eu acho que essa conferência faz jus à abertura com o presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Por favor, Maurici. Bem, novamente eu quero cumprimentar a todas e a todos. E o Leandro, o João Cardoso, o Héctor, o Gilson, Heleno, a Bebel. É um prazer estar aqui, Bebel, nesse ato solene preparatório, né, para a nossa conferência estadual. E eu vou logo deixando claro que eu vou me esforçar muito, mas muito mesmo, para tentar conduzir isso com a mesma eficiência, com a mesma simpatia que você sempre fez. Mas espero contar sempre com a sua retaguarda aí, porque se a gente pode contar com uma ajuda como essa, por que não fazê-lo, não é verdade? A minha saudação é rápida, quero me referir à fala do ministro Renato Giannini e dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode ser chamado de genocida, pode ser chamado de falastrão, pode ser chamado do que for. Mas uma coisa ele foi, e nós temos que ser justos com ele foi honesto. Ele foi honesto, pelo menos quando ele disse que ele não queria fazer nada, ele só queria destruir o que o PT fez. E aí foi muito feliz o ministro Renato Giannini ao dizer o que o PT fez. O PT fez muita coisa, mas o que de fato mudou nesse país foi tentar acabar com as desigualdades, certo? E é isso que a elite não tolera. E isso se faz por várias vias, mas se faz de uma forma mais duradoura e perene, em especial pela via da educação. É muito importante que nós retomemos isso nesse momento e levemos a cabo e adiante a ideia de uma educação verdadeiramente popular, que valorize os valores do nosso país, do nosso povo. Muito obrigado a todos e a todas. Tá bom, então por aqui. Tá. Leandro, eu só queria passar a palavra para o Maurici agora, por favor. Eu vou falar por último. Tá bom, Bebel. Obrigado, Maurici, pelas palavras. Eu quero aqui, antes de passar para o próximo palestrante, eu queria anunciar algumas entidades presentes, eu vou fazendo isso no decorrer dos blocos aqui. Quero agradecer a presença da nossa querida presidenta da APASE, a Rosaura, pela presença, a Nilceia, presidente da Federação dos Trabalhadores de Educação, da FET, aqui de São Paulo, do João Marcos, da AFUSE, dos Servidores Públicos, Trabalhadores da Educação, né? João Marcos, companheiro de luta, o Soeiro, companheiro do PROIFES, Silvia, representando a Undime, secretário de Educação de Jacareí, a Silvia, a Mara, representando o Simpro de Sorocaba, e a Neuza e a Denise e a Neuza, do Sinteps. E logo em seguida a gente vai estar passando de outras entidades aqui presentes. Então eu chamo para fazer o uso da palavra o nosso querido ex-coordenador do Fórum, ex-secretário de Junta de Educação e professor da Unesp, João Palma Filho. Cardoso Palma João Filho. Cardoso Palma Filho. Bom, boa tarde a todos, todas. Quero dizer da satisfação de estar participando desta live que lança hoje aqui a nossa CONEP estadual, preparatória da CONEP nacional. O Fórum, recriado em 2013, já participou de duas conferências. A de 2014, que foi realizada em Brasília, quando lá comparecemos com uma delegação de 500 delegados. E, em 2017, participamos de duas, aliás. O Fórum 2017 participou tanto da Nacional aqui, foi realizada na Unifesp, em Guarulhos, como participou também
da Popular, é a primeira vez, aliás, que nós vamos ter a Popular em 2018, lá em Belo Horizonte. E agora estamos rumando para a Nacional, que vai ocorrer em 2022, lá na cidade de Natal. Essa que nós estamos realizando agora, ela é, de certa forma, inédita por duas razões. Primeiro, porque vai ser online, não é uma conferência estadual presencial. Segundo, pelo momento que nós estamos vivendo, não é? O que nós estamos sofrendo na educação hoje é um ataque que eu não tenho por que não mencionar a palavra correta, é um ataque reacionário contra os avanços progressistas que nós conseguimos desde a Constituição de 1988. A Constituição de 88, que já fez 30 anos, ela é um marco, não é? No campo da educação e no campo geral, campo social, econômico e etc. Não é? Depois nós tivemos uma LDB de 96, que não foi lá a dos nossos sonhos, mas conseguimos, a partir de 2003, com o governo Lula, alterar essa LDB em vários pontos. Aliás, foram mais de 40 alterações que deram a essa LDB um caráter verdadeiramente progressista. Não é por acaso que ela hoje sofre ataque não só à Constituição, como também à própria LDB, com as reformulações que nós tivemos. Não é? Bom, o momento agora é de resistência, é o que nos resta fazer nesse momento. É resistir para impedir os retrocessos. Há vários projetos na Câmara Federal que implicam em retrocessos, não é? No campo social, de modo geral, mas no campo da educação. Nós temos lá, novamente, a discussão da escola sem partido, nós estamos lá enfrentando também a questão do homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar, e por aí vai. Não é? Na realidade, o que querem é nos calar. Querem ferir a autonomia dos professores, dos gestores, enfim, construir um processo extremamente centralizador e, o que é pior, sem uma proposta de educação consistente. Eu não sei o que é que hoje o MEC, Ministério da Educação, propõe para a educação. Não é? Não sei exatamente. Bom, enfim, esse é um momento muito especial, que nós vamos trabalhar 6 eixos e vamos tratar desse momento que estamos vivendo, político, social e educacional, como também vamos discutir as questões do financiamento da educação, que eu sempre coloco como uma questão prioritária, porque sem dinheiro, sem financiamento, não adianta ficar discutindo outras metas que estão no plano nacional. E, obviamente, defender o plano nacional e o plano estadual, e também os municipais, porque nós estamos vivendo um momento de esquecimento do plano nacional e também do próprio plano estadual aqui de São Paulo. Né? Não há nenhuma interlocução com a Secretaria da Educação no sentido de implementar, primeiro, avaliar, né, o que já foi feito das metas, das 21 metas, e o que é que precisa ser feito ainda. E no plano nacional se dá a mesma coisa. Algumas metas do plano nacional já deviam ter sido cumpridas e não foram. Não é? Praticamente nenhuma meta do plano nacional até agora foi cumprida no prazo estabelecido. Então, acho que esse é o quadro de fundo que nós vamos ter tanto na conferência estadual, popular, como nas municipais e intermunicipais, que, aliás, constitui a base. Não é? Nós sempre realizamos conferências aqui, essa é a terceira, desde que o Fórum Estadual foi recriado. Não é? Sempre gostaria de lembrar que o Fórum de Educação do Estado de São Paulo foi criado em 1983, quando era governador do Estado, Franco Montoro. Em seguida, com as mudanças na Secretaria da Educação,
A partir de 84, o fórum foi desativado e só voltou a ser recriado em 2013, quando eu era secretário adjunto, numa parceria com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que na época era presidida pelo deputado Simão Pedro, do Partido dos Trabalhadores. Foi nesse momento que nós recriamos e, logo em seguida, no próprio ano de 2013, realizamos lá em Serra Negra a nossa conferência estadual, que naquela época não era popular. Não é? A popular surge em 2017, quando fomos para Belo Horizonte, ou então quando participamos aqui em Guarulhos, da estadual, que tinha vinculação com a nacional. Não é? Aliás, naquele momento, lá em Guarulhos, prestamos uma homenagem a Marielle Franco, né, que havia sido assassinada lá no Rio de Janeiro, aliás, assassinado até hoje não esclarecido, diga-se de passagem. Bom, enfim, o Leandro me disse que eu tinha que falar 3 minutos anteriormente, acho que eu já falei mais do que isso, e, portanto, deixo aqui o meu abraço a todos e todas, e desejando, sim, que realizemos uma Conferência Popular Estadual, que desta vez deverá contar com 900 delegados. É praticamente o dobro do que tivemos em 2013, 14, né? Em 2013, nós fomos lá para Brasília com 500 delegados. E dessa vez nós vamos aqui ter uma reunião com 1.000 e que deve representar todo o estado de São Paulo. Os 16 polos, considerando ainda que 2 polos serão desmembrados, né? É o caso de Ribeirão Preto, que nós temos Ribeirão e Franca, e é o caso também de Bauru, que nós temos Bauru e Marília. Na realidade, seriam 18 polos. E eu acho que já elaboramos um regimento, que deverá ser aprovado na próxima reunião do Fórum Estadual, e estamos caminhando com toda a dificuldade que vamos enfrentar, sem apoio hoje financeiro, nem de governo federal, nem de governo estadual, mas eu acho isso ótimo, porque a gente tem que aprender a caminhar sem depender de apoio financeiro, de poder público, se nós queremos ser críticos em relação às políticas que estão sendo desenvolvidas. Não faz sentido só realizar se tiver recursos que venham do poder federal ou do poder estadual. Vamos nos cotizar e vamos realizar essa conferência. E eu tenho muito orgulho, porque acompanhei desde o início. Aliás, nunca me ausentei de nenhuma reunião do Fórum Estadual. Isso eu falo. Se eu tenho alguma coisa boa no meu currículo, é essa, né? A participação de um movimento que não é só da educação, é um movimento social, porque envolve também pais, alunos, estudantes e os profissionais que atuam na educação. Nunca esquecendo também dos funcionários das escolas, enfim, de todo aquele pessoal sem o que a escola não funcionaria. E, obviamente, que o momento que nós vivemos também é especial, no sentido de que nós estamos num momento de uma pandemia, que nos obriga a fazer um evento não presencial. Era isso. Muito obrigado a todos e todas. E vamos em frente, como eu costumo dizer, porque atrás vem gente. Obrigado, João Palma, pelas palavras. Companheiro com uma história muito forte dentro do Fórum Estadual de Educação. Eu quero anunciar aqui mais algumas presenças de algumas entidades. A Lara, representando o Senai. A Karina, representando a Anfop. Temos aqui a Teise e a Cristiane, da AMPAI. O Milton e a Ana Lúcia, da UNCME. A Brisa, representando o Conselho Regional de Psicologia. Temos a Selma Rocha, ex-coordenadora do CAED e professora da USP. A Filó, do Setorial Municipal de Educação do PT de São Paulo. A Eunice, representando a FETAM. A Iraci, representando o MOVA, aqui de São Paulo. A Fernanda Magando, também do Sindicato de Psicólogos aqui do Estado de São Paulo. E o Márcio Silva, representando o
Conselho Municipal de Educação. Depois a gente passa mais a outro bloco de convidados e de autoridades presentes aqui hoje. Eu quero passar a palavra agora para um jovem estudante, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas aqui, a UPES, o jovem Héctor da Silva Batista. Muito bem-vindo, Héctor. A palavra é sua, meu querido. Muito obrigado, Leandro. Oi, gente, boa tarde. Como já foi apresentado, meu nome é Héctor Batista, tenho 21 anos, sou estudante do Cursinho Popular Jaçanã, aqui na Zona Norte de São Paulo, e presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. E eu queria começar agradecendo cada pai de aluno, cada estudante, professor e funcionário profissional da educação que está aqui hoje presente no lançamento da nossa CONAP em São Paulo, mas também aqui já também abrindo o processo para a nossa Conferência Popular Estadual de Educação, que vai acontecer aqui ainda esse ano em vários municípios, nas suas conferências regionais, mas também desencadeando na nossa conferência estadual, né? E eu acho que é muito importante esse processo que a gente vem fazendo, né? Porque a gente sabe, desde o início desse governo, que coisa boa não vinha para a educação, que tudo que esse governo de Bolsonaro, que o governo vinha trazendo para a gente desde o início mais cortes, era cada vez mais sucateamento e um projeto de destruição da escola e da universidade pública, né? Então, essa conferência e esse processo vem acontecendo em um momento muito marcante, porque para nós, estudantes, a gente já está aqui passando há mais de um ano que o acesso à educação é uma coisa que falta, né? Quando a gente estava numa época de discutir cada vez mais avanço, né? Da gente passando num processo que a gente queria cada vez mais desenvolvimento, que a gente falava de cada vez mais crescer a escola pública e a universidade pública, onde cada vez mais os estudantes conseguiam ter acesso à universidade. A gente entra num governo que causa esse desmonte e que vem trazendo e fazendo com que a pandemia agrave mais ainda essa situação, usando inclusive de movimentos para conseguir tornar o seu projeto cada vez mais forte dentro do nosso país, né? E aqui dentro do nosso estado, a gente presencia também essa situação. Então, é muito importante esse movimento que vem sendo construído e essa unidade que a gente vem colocando aqui, né? A quantidade de movimentos aqui presentes. Fora isso, eu queria falar um pouco sobre essa questão, principalmente da falta de acesso à internet e da falta de acesso a aparelhos eletrônicos, né? Porque isso aqui é um dos grandes desafios que a gente já pensava sobre a conectividade dentro da escola, quando a gente falava de uma educação com mais tecnologia. Mas também, agora, dentro da pandemia, a gente tem dados aqui, como a gente construiu na nota técnica das nossas entidades, que mais de 7,5 milhões de estudantes em todo o país estão passando pela falta de acesso à educação por conta, principalmente, da falta de internet, né? E a gente sabe que a falta de aparelhos eletrônicos já um grande motivo para os estudantes não terem. Então, onde estão esses estudantes há mais de um ano? A gente vê cada vez e a cada dia a evasão escolar crescendo ainda mais. Onde estão esses estudantes? Porque mais de 1,4 milhões de estudantes sumiram dos dados do MEC de repente, de um ano para o outro, né? Vale lembrar que na última década, no último ano, o Ministério da Educação teve o seu menor investimento da década. Inclusive, a gente tendo aqui um momento onde a gente precisa investir cada vez mais na estrutura escolar, que a gente precisa investir cada vez mais na conectividade, como já foi dito aqui, dando acesso à internet, acesso a aparelhos eletrônicos para estudantes. E eu queria reforçar dois projetos que existem, que foram construídos pelas entidades estudantis nesse momento. Que o primeiro é o PL 452 de 2020, que está aqui nessa casa na Lesp, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que fala sobre os aparelhos eletrônicos serem levados aparelhos eletrônicos são apreendidos pelos órgãos de fiscalização do Estado, serem distribuídos para escolas públicas para que sejam utilizadas pelos estudantes, né? E também, que no dia 27 vai ter uma audiência pública para debater esse projeto. Mas também sobre o PL da conectividade, que o governo Bolsonaro barrou, que daria acesso a 18 milhões de estudantes à internet nesse período da pandemia.
né? Fora isso, a gente sabe que quem mais sofre com isso são os estudantes negros, os estudantes que estão na periferia, que também são os estudantes que hoje morrem quando estão dentro da sua casa por conta da bala, como foi a questão da chacina de Jacarezinho, mas também como a gente tem os estudantes que hoje estão passando pela fome, né? E a gente sabe que o que a gente vive aqui no estado de São Paulo de um voucher de R$ 55, que não contempla todos os estudantes, não ajuda a gente a conseguir se alimentar, principalmente com o preço das coisas onde estão. Né? Fora isso, é esse jovem que abandona a escola para procurar emprego e que arranja emprego num delivery que não fornece segurança, onde ele tem que pedalar 12, 14 horas por dia. Se ele é acidentado, ele não consegue ter um seguro para conseguir se manter em casa, ele simplesmente tem que parar de trabalhar. Então, é essa luta hoje da juventude que fala principalmente sobre o nosso futuro que a gente traz para cá. Né? Qual que é o futuro do Brasil? Esse futuro do sucateamento da educação, o futuro de que a gente não dá, a gente não dá condições para os estudantes conseguirem ter acesso a uma educação pública gratuita de qualidade, como a gente defende, que a gente consiga ter a qualidade de ensino, que os nossos estudantes parem de evadir da escola, que eles não tenham que buscar alternativas na criminalidade, que eles continuem seguindo o seu sonho de ingressar na universidade, porque o que a gente vê hoje, inclusive, é o pior Enem da história, estudantes, inclusive, não sabendo se a gente vai conseguir fazer o exame nacional do ensino médio ainda nesse ano. Então, são grandes dificuldades que a gente passa hoje no nosso país e que esse momento aqui fortifica essa unidade e esse foco para a gente seguir, porque não é homeschooling que vai resolver o nosso problema, não é a gente pautar e obrigar Estado e município a voltar à aula presencial que a gente vai resolver o problema, não é colocando projeto e transformando a nossa escola em quartel com projeto de escola cívico-militar que a gente vai resolver o problema da educação, não é sendo antidemocrático e implantando processos antidemocráticos dentro das nossas escolas para falar sobre projeto de escola integral, quando tem estudante passando fome, quando tem estudante pautando que a gente precisa de mais investimento na educação, enquanto isso, a gente tem um governo genocida que vem cortando cada vez mais dinheiro do Instituto Federal, da universidade pública, que é inclusive responsável por maior parte do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e que vem fazendo. Hoje, a gente realizou um evento muito bonito, que falou justamente sobre esses projetos que os estudantes do Instituto Federal vem realizando, e a gente quer colocar ainda mais nesse processo do CONAP, fortalecer a luta pela ciência, pela pesquisa, pelo futuro, ao lado dos nossos professores, inclusive aqui já agradecendo cada um dos nossos professores e profissionais de educação que não desistiram até agora. A gente sabe que não é um momento fácil, a gente sabe que não é um momento, em um momento que a gente teve que aprender muito, que a gente teve que se dobrar muito para chegar até aqui. E é nesse ritmo, nessa luta, que a gente continua. E com isso, já queria convidar todos os movimentos para se somarem ao Tsunami da Educação no dia 29 de maio, contra os cortes da educação, em defesa da escola pública, em defesa da educação e desejar uma boa conferência para todos e a todas que participam desse momento. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigado, Hector, presidente da UPES aqui em São Paulo, o jovem que está aí na luta com os trabalhadores da educação por uma educação pública de qualidade. Quero também anunciar aqui algumas outras entidades presentes aqui no nosso ato solene. A Miriam, que é vereadora na cidade de Taquaritinga, a Marcela, que representa também os sindicatos dos psicólogos aqui em São Paulo, a Helena, da ANFOP, a Denise, da Associação dos Educadores do município de Guarulhos, a Márcia, do Conselho de Alimentação da cidade de São Paulo, a Maria Villani, do Fórum Municipal de Educação, a Valneide, da PAMPESP, a Conceição, da FEPESP, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, o Emerson, representando a Câmara Municipal de Tambaú, e temos ainda, representando a CTB, o Paulinho, secretário-geral da CTB São Paulo, a Teca, a Mara e a Francisca Rocha, todos eles representando a CTB, a Central dos Trabalhadores do Brasil. O Fórum de Campinas, o Fórum de Educação da cidade de Campinas, a Solange Pozuto, muito bem-vinda. O Vinícius, do Fórum EJA, o Maciel, do Sindicep, aqui de São Paulo, e a Francisca, da União Brasileira de Mulheres. Agora eu quero convidar, para fazer o uso da fala, o convidado de outro estado e representante
do coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, da CONTEE, o nosso querido professor Gilson Reis. Muito bem-vindo, meu companheiro. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde, Leandro. É com muita alegria que participo dessa convocação feita por vocês, e aí de São Paulo, das várias organizações da educação do Estado e de outros setores da sociedade preocupados com a educação. Então, agradeço muito esse convite. Também quero destacar o compromisso dos educadores de São Paulo com a CONAP. Nós estamos aí, há poucos dias, lançando um documento oficial. Estou vendo a Helena aí, o companheiro nosso da CNTE, também presente na sala, e vários companheiros e amigos presentes nesse lançamento, e dizer que São Paulo sai na frente nesse anúncio, como outros estados estão bem fazendo o lançamento das CONAPs estaduais, e nós temos plena clareza de que a nossa CONAP estará bem sucedida na medida em que em cada estado, cada organização, cada município, tem visto aí vereadores. Eu fui vereador em Belo Horizonte durante 8 anos, nas câmaras municipais, onde esse debate tem muita importância em função dos planos municipais, dos planos estaduais. Portanto, acho que é um engajamento muito interessante, muito, muito importante, não só das entidades de educação, mas também das centrais sindicais, companheiros da CUT, da CTB, e outros setores da sociedade comprometidos com a educação. A CONAP, ela tem sido uma articulação política que nós organizamos desde a ruptura democrática no Brasil, realizada por um golpe de Estado em 2015, 2016. Nós tomamos a decisão de criar a CONAP, e essa CONAP veio se organizando ao longo dos últimos 4, 5 anos. Agora, a primeira grande encontro nosso foi em Belo Horizonte, onde nós organizamos aqui a primeira Conferência Nacional Popular de Educação, que foi um sucesso estrondoso. Reunimos aqui pelo menos 5.000 pessoas na nossa cidade, sou de Belo Horizonte, mas também no processo de articulação, tivemos viajando pelo Brasil, reunindo centenas, milhares de professores, professoras, sociedade como um todo, na organização das conferências. Penso que nós temos aí, nesses próximos meses, até junho de 2022, grandes ações e grandes necessidades de colocar esses temas em evidência na sociedade. A CONAP tem aí 6 grandes propostas, 6 grandes instrumentos de debates, né? Através da divisão que fizemos no documento oficial que nós apresentamos a semana passada à sociedade brasileira, os nossos objetivos centrais, e que nós precisamos trabalhar um a um, e é lógico que é um documento referência, um documento que deve ser trabalhado por todas as entidades, todas as pessoas, todas as organizações, no sentido de ampliar o debate, de enriquecer as propostas, e que a gente possa, lá em 2022, ter um arcabouço geral daquilo que é a proposta de uma educação pública, gratuita, de qualidade, referenciada, que nós queremos construir. É importante dizer, companheiros, que nós temos muitos debates a serem travados. Eu destacaria 2 aqui, rapidamente, como contribuição aqui. O primeiro, a questão que é um problema eterno, que é o problema do financiamento. Nós tínhamos já o problema de financiamento no período anterior, a 2016, era uma luta nossa, inclusive, dentro do nosso do documento que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que era a questão que envolvia as 12 metas do Plano Nacional de Educação, que era o problema do investimento, que não foi superado naquele debate. Nós propúnhamos 10%, e nós chegamos no limite em torno de 7%. E o que ocorreu de lá para cá é que nós, ao contrário de chegarmos próximo dos 7%, nós estamos afastando daquilo e piorando de forma muito forte, muito acelerada, o investimento na educação. Recentemente, nós fizemos um estudo sobre as questões que envolvem o financiamento da educação brasileira. Em 2 minutos, eu falo as questões que me parecem muito importantes. A função educação no Brasil, de 2015, era de 135 bilhões de reais, em 2021 baixou para 95 bilhões de reais. Nós perdemos, em 6 anos, 40 bilhões de reais na educação brasileira. 40 bilhões. Na Universidade Federal Brasileira, nas universidades federais, para investimento, saímos de 2,8 bilhões para 200 milhões.
Na área de outras despesas, de 9,2 bilhões para 5,5 bilhões. Na área de ciência e tecnologia, de 12 bilhões para 5,5 bilhões de reais. Perdemos 5 bilhões de investimento na área de ciência e tecnologia e perdemos em torno de 4 bilhões nas outras despesas da universidade. Nos Cefetes e FETs, de 170 bilhões em 2015 para 100 milhões em 2021. Perdemos 1 bilhão e 600 milhões de reais em 5 anos. Na área de outros investimentos, de 3,2 bilhões para 2,2, 1 bilhão de reais em menos de 5 anos. E no FNDC, perdemos em torno de 3 bilhões e 250 milhões. No CNPq, nós perdemos 1 bilhão e 600 milhões. Na CAPES, nós perdemos 4 bilhões e 600 milhões. E no FNDE, nós perdemos em torno de 20 bilhões de reais. Essa é a realidade que o golpe de Estado impôs à educação brasileira. Perdas jamais vistas na nossa história. Então, nós temos que ter um envolvimento muito forte, porque se nós não tivermos o principal elemento, que é o financiamento da educação brasileira, para que a gente possa alcançar aqueles 6 blocos de questões que nós colocamos ali no documento nosso, e, além disso, atingirmos o Plano Nacional de Educação, nós realmente não teremos êxito naquilo que nós estamos propondo fazer, que é a educação que defendemos, a educação pública de qualidade que nós defendemos. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria deixar destacado nessa minha fala. E, por último, na segunda questão, estou desenvolvendo agora, com um conjunto de pessoas e as fundações Perseu Abramo, fundações Maurício Grabois e outras fundações que têm discutido uma hipótese de um governo nosso a partir de 2023, que é uma hipótese que nós temos que ter esperança, dentro do verbo esperançar, do nosso grande teórico, nosso grande líder pedagógico, Paulo Freire. Nós temos que pensar o instrumento nosso daquilo que é a educação digital. E nós, eu não vou entrar em detalhes, que é um conjunto de ações, é um conjunto de determinações que nós estamos fazendo, que é a discussão em torno daquilo que nós estamos chamando de um processo produtivo, intelectual e financeiro e industrial em torno daquilo que envolve a educação, que vai desde a produção de computadores, 100 milhões de computadores por ano para distribuir para a sociedade, para os alunos da sociedade, até a banda larga G5 e um conjunto de outras questões que envolvem esse novo mundo que descortinou não só na sociedade como um todo, mas também na educação. Nós vamos discutir isso com muita seriedade, porque o Brasil precisa se recolocar nessa dimensão histórica da chamada nova geração tecnológica, e é o Estado brasileiro e é o governo brasileiro comprometido com essa educação que vai desenvolver uma cadeia produtiva vinculada à educação, que, além de fortalecer a educação pública, criará milhões e milhões de empregos e terá condições de desenvolver a tecnologia. Nós temos que ficar muito atentos. O governo Bolsonaro está querendo privatizar a Cenetec, que é a única indústria brasileira de produção de chips, querem privatizar as empresas de produção na área tecnológica brasileira, e nós precisamos, pelo contrário, fortalecer essa ação e desenvolver um grande programa tecnológico brasileiro, inclusive com parceria com outros países irmãos, como a China, a Coreia e outros países que poderão colocar o Brasil nesse novo patamar do desenvolvimento tecnológico. Então, eu queria deixar essa contribuição da CONTE-E, chamar os nossos companheiros da FEPESP, que está aí, vários companheiros nossos de sindicatos filiados à FEPESP e filiados também à CONTE-E, que nós devemos colocar todos os nossos esforços no sentido de garantir não só as conferências extraordinárias, locais, regionais, em todo o Estado, mas também desenvolver debates a partir dos sindicatos e da organização da sociedade civil. Parabéns a vocês, companheiros e companheiras, que estão iniciando essa jornada, e tenho certeza que a educação brasileira será a responsável para colocar o fora Bolsonaro e construir uma nova estrutura e um novo país para todos nós. Saudações para nós, coragem, força, luta, resistência. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas palavras, pelo apoio ao nosso evento aqui no de hoje, nesse ato solene, onde nós estamos dando o lançamento oficial aqui no estado de São Paulo, da CONEP, a Conferência Estadual Popular de Educação. Eu vou chamar a nossa querida Nilceia Fleury,
que é presidente da FET, da Federação dos Trabalhadores de Educação aqui de São Paulo, para me ajudar na coordenação da mesa aqui, Nilceia. Te agradeço muito. Uma boa tarde, minha querida. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos lutadores, trabalhadores e estudantes, né, que estão aqui nesse lançamento, nessa passagem que é muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Eu, antes de passar para o próximo a falar, eu gostaria de anunciar a presença da nossa querida Cida Pérez, ex-secretária de Educação do município de São Paulo, também uma lutadora, Priscila e Adriana, do CME de São José do Rio Pardo, a Margarete, do Sintesp, a Marta da APASE, o nosso vice-presidente da PUESP, Fábio, e conselheiros e diretores que também estão aqui presentes, são muitos, mas também temos o Milton e a Ana Lúcia, da Universidade UNCME. Desculpa, mas eu não consegui. UNCME. Tá bom. Meu amor, o próximo a falar é você, Leandro. Obrigado, Nilceia. Obrigado pelo apoio aqui na mesa. Eu quero agradecer aos companheiros que me antecederam. Quero agradecer imensamente a nossa deputada, a professora Bebel, pelo apoio e a luta na construção dessa CONAP. Ela, até então, era presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né, e presidente da PUESP, sempre lutou para que o fórum existisse de uma forma que agregasse quanto mais entidades para lutar por uma educação de qualidade. Então, eu quero agradecer por esse espaço aqui na Assembleia Legislativa, para que esse ato solene pudesse ser realizado aqui na Assembleia Legislativa, que é um evento que envolve todos os 645 municípios do estado de São Paulo, a importância de lutar por uma educação de qualidade. Odisseia, desliga o microfone, por favor. Espera um pouquinho. Ela não está ouvindo. Odisseia, desliga o microfone. Isso, obrigado. E agradecer ao Maurici, que é o atual presidente da Comissão de Educação. Eu tenho certeza que ele vai colaborar e muito com as nossas lutas, os nossos trabalhos daqui para frente. O sucesso dessa CONEP, né, que é a Conferência Estadual Popular de Educação, vai depender da militância de cada um e cada uma que está aqui nos assistindo, que está aqui na sala hoje, de todas essas entidades que foram anunciadas aqui hoje, porque nós temos que chegar até aquele professor, até aquele aluno, até aquele profissional da educação, em qualquer das 645 municípios do estado de São Paulo, e começar a debater a educação, em todos os seus níveis, desde o berçário até o ensino universitário. Porque, através da CONAI, como o Palma disse muito bem, em 2010, nós conseguimos a construção do Plano Nacional de Educação, e, a partir dali, os planos estaduais e os planos municipais de educação. Foi uma conquista, né? É óbvio que desde o golpe, que nós consideramos o golpe de 2016 para cá, o retrocesso na educação tem sido ferrenho, né? Nós tivemos e estamos tendo problemas com o governo federal, o governo estadual, o governo Dória confiscando o salário de professores aposentados, dividindo a categoria com a vacinação acima de 47 anos apenas. O Diese mostrou um estudo esses dias que mostra que o primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, nós tivemos mais de 100% do caso de desligamento de profissionais da educação por morte de Covid. Então, é mais de 100% de aumento de um trimestre de janeiro do ano passado, de 2020, para o trimestre de 2021. Então, isso é um dado muito alarmante, e ele exigindo que os profissionais da educação voltem para as escolas, né, correndo todo esse risco, e os números estão mostrando claramente que eles estão equivocados. E não deu vacina, né? Não deu vacina para todos os profissionais terem a segurança necessária para esse retorno. O governo de São Paulo, o governo que eu considero chamar, ele considerou assim, ele não pode negar, o Bolsodória, né, na campanha ele é Bolsodória, e na política que ele tem implementado aqui em São Paulo não é diferente, é Bolsodória também, implementando um APEI, um programa de ensino integral ditatorial, de cima para baixo, sem dialogar com a comunidade escolar, né, um velho novo ensino médio. Nós estamos debatendo, como já foi dito aqui antes, homeschooling.
Tivemos uma vitória da PL 5595 em Brasília, com a luta da CNTE, da PUESP, de todas as entidades ligadas à educação no Estado, no Brasil como um todo, que o Senado barrou, vai ser debatido em audiências públicas antes de voltar para a votação. Então, sem união, sem força, sem que estejamos todos unidos em prol da educação, nós não vamos ir para lugar nenhum. Então, tem muito ataque acontecendo, os contingenciamentos nas universidades, agora é corte mesmo, no começo era contingenciamento, agora são cortes nas universidades, correndo o risco de fechar. E o Hector disse muito bem, né? O Enem, né, vai ser para 2022, ou seja, que loucura é essa? Não ter censo de 2021, como é que nós vamos analisar todos esses dados, esses impactos da pandemia na sociedade brasileira, se não tivermos o censo? Então, a CONAP e a CONEP está vindo num momento extremamente importante da sociedade. É hora da gente trabalhar, é hora da gente planejar, se articular nos 645 municípios do estado de São Paulo, no ano do centenário Paulo Freire. Nós temos ainda mais esse orgulho para enfrentar as lutas que nós vamos ter que enfrentar aqui pela frente. Como já foi dito também, o Fórum Estadual de São Paulo já elegeu as suas comissões, né? Nós já dividimos em três grandes comissões para poder organizar e, de certa forma, ajudar cada município do estado a realizar suas etapas municipais e intermunicipais. Nós definimos que a etapa municipal ou intermunicipal deverá acontecer até o dia 31 de agosto desse ano. Nós já preparamos os documentos, já pegamos os documentos da CNTE, do Fórum Nacional Popular de Educação, que foi, como o Gilson disse há pouco, que foi disponibilizado recentemente, e adequamos para a realidade do Estado de São Paulo, e nós fizemos o nosso texto base também, nossos documentos para poder estar munindo cada município do Estado à realização dessas etapas. A etapa nacional vai acontecer o ano que vem, em junho, na cidade de Natal. E o tema da CONAP esse ano é reconstruir o país, a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos e todas. E o lema, educação pública e popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. Então, vamos todos juntos intensificar a luta para a realização dessas CONAPs em todo o interior de São Paulo. Obrigado, Nilceia. Obrigado à presença de cada um e cada uma nesse grande lançamento no dia de hoje. Leandro, antes de repassar a mesa, eu quero dizer aqui que está presente a Margarete, do Sintepes de Catanduva, a Mazé, da APASE de Santos. E aqui também de Santos, vamos anunciar a nossa querida Sônia Maciel, da Baixada, que está sempre aí presente, né? E quero também aqui agradecer, e aquela hora que você pediu para eu fechar o microfone, eu estava atendendo a nossa presidenta, Bebel, né? Quero lembrar aqui, fazer o agradecimento, porque, Palma, a primeira vez que eu fui no CONAP foi pelas mãos da Bebel, né? E foi muito gratificante. Então, um grande abraço a Bebel e Leandro. Está contigo, meu amor. Obrigado, Nilceia, bem lembrado. Faltou a gente anunciar aqui ainda a Marta da Paz, eu não sei se já foi anunciado, a Daiane Andrade, do Conselho Municipal de Educação de Louveira, o Zezinho do Prado, da FUSE e também da CNTE, o Alessandro Scopim, do Simpro de Campinas. Esses são mais algumas entidades que estão aqui presentes. A Maria Cláudia, do CPP, obrigado pela presença, Maria Cláudia, grande companheira lá no Fórum Estadual de Educação. E agora vamos passar... Com licença, Leandro, só com licença. Ô, Bebel. Além de ser deputada, eu presido a PUESP. Gostaria que fosse lembrado também disso. Muito obrigada. O ato solene que está acontecendo aqui hoje na Assembleia Legislativa, em virtude do espaço que a nossa deputada presidente da PUESP, deputada Bebel, nos deu aqui, e por falha aqui da coordenação da mesa, nós falamos somente deputada Bebel, né, em virtude do ato solene, esquecemos de dizer da importância que, sem dúvida nenhuma, que todo mundo conhece a história da nossa presidente Bebel, presidente da PUESP. E eu passo a palavra agora
para o nosso querido coordenador do Fórum Nacional de Educação e também presidente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, Heleno Araújo. Muito obrigado, Heleno, pela presença, meu querido. Eu que agradeço, companheiro Leandro, afirmando que estamos em luto por tantas mortes com a Covid-19 e pelos dados que o DIEESE preparou e você já citou aqui. Na educação, 107% de cancelamento de trabalho devido à morte de Covid entre os seletistas. Mas também estamos na luta pela vida, na luta pelos direitos do povo brasileiro, na luta em defesa da educação pública. Por isso foi um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite e poder dialogar com o Fórum Estadual de Educação. E para saudar cada companheira e cada companheiro, eu quero cumprimentar o deputado Maurici, a professora, deputada Bebel, presidente da APOESP, o Palma e o Hector, junto com você, Leandro, ao cumprimentá-los, cumprimentar todos os setores, todos os segmentos que compõem o Fórum Estadual de Educação de São Paulo. A nossa presidenta, professora Bebel, ao cumprimentá-la, quero cumprimentar todas as professoras presentes nessas lutas aqui e que nos acompanham virtualmente. E eu, através de seu nome, Leandro, professor Leandro, cumprimentar todos os professores que atuam coletivamente nessa luta. Quero também usar a frase do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, para homenagear os nossos funcionários e funcionárias da educação. No último dia 16 de maio, foi o Dia Internacional deste segmento da nossa categoria profissional. E Paulo Freire dizia na sua frase: nós podemos reinventar o mundo. E eu escolhi essa frase porque a LDB de 96, que o Palma se referiu aqui, João Marcos e tantos outros funcionários ficaram fora, escondidos, invisíveis desse processo. Do ano 2005 para cá, é que conseguimos colocar em prática as nossas reivindicações históricas, que surgiram na lei do Fundeb, na PEC do Fundeb, na lei 12.014 em 2009. E hoje, lá no artigo 61 da LDB, estamos lá visíveis, todos os segmentos, professores e professoras, os funcionários da educação e também os pedagogos, que hoje é o seu dia, do pedagogo e da pedagoga. Por isso também eu quero homenagear esse segmento da nossa categoria, usando a frase de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é com essa homenagem aos pedagogos e pedagogas que nos ajudam a mudar o mundo que eu quero saudar o lançamento das Conferências Populares de Educação. A estadual, lançada nesse momento, a nacional, que faz parte desse processo, e o anúncio para chegarmos em cada município desse estado, realizando a etapa municipal pela base, como nosso companheiro João Palma colocou aqui desde o princípio. A CONAP 2022 tem um tema central que é uma tese. Mas essa tese é preciso nesse momento. Nosso tema central diz: reconstruir o país. 2 pontos. E aí traz elementos importantes para a gente. Reconstruir o país é preciso. Desde o Maurici aqui na sua fala de saudação inicial, ele falou da sinceridade do genocida Bolsonaro. Eu vim para destruir, eu vim para desmontar, eu vim para quebrar tudo. Por isso, nós precisamos, de fato, colocar a CONAP em movimento em cada município desse país para reconstruir o país. Para fazer a retomada do Estado democrático de direito,
que foi desmontado com a emenda 95 de 2016, com a reforma trabalhista, com a lei do novo ensino médio, com a emenda constitucional 109. E que eles querem continuar destruindo, com a PEC 187, 188, a 45 e a 32, que é a reforma administrativa. Todas elas atacam todas as políticas públicas, e entre elas a educação. Por isso, nosso tema central continua. E a defesa da educação pública e popular. Pública para enfrentar a entrega da escola pública a organizações sociais privadas. Para evitar a entrega da escola pública ao programa cívico-militar, aos aposentados militares, a gestão da nossa escola. Pública para evitar o processo de privatização do espaço público em nosso país, que eles querem consolidar com a PEC 32, que precisamos fazer o enfrentamento necessário para evitar que isso aconteça. E popular, para que de fato a educação seja um direito para todos e para todas. É um direito que é negado ao povo brasileiro. E essa educação pública e popular, nós afirmamos no nosso tema central. Tem que ser com gestão pública. Recursos públicos para a escola pública. A escola gerida pelo conselho escolar. A escola gerida com a participação social dos segmentos que compõem a escola. É isso que nós colocamos nos nossos documentos finais, em CONEB, CONAI 2010, 2014, CONAP 2018. E precisamos colocar em prática nesse processo de reconstrução. Gratuita, porque a escola cívico-militar, porque a escola entregue às AOS privadas, estão cobrando taxa escolar para as nossas famílias, para as famílias dos nossos estudantes. Taxa escolar, fazendo pagar mais uma vez ou causando constrangimento em família que não consegue pagar essa taxa escolar. E nós não podemos permitir esse retrocesso. Democrática, porque queremos que a escola tenha um papel de se fazer sua autoavaliação. Basta de avaliação externa para dizer qual escola é boa, qual que não é. Basta de provas de matemática e português para poder dizer que está avaliando a educação. Queremos ter o direito de nos avaliar, fazer avaliação, autoavaliação, cuidar do espaço da nossa escola. E para isso tem que ter a participação popular, tem que ser democrática. Tem que ser laica, como está no nosso tema central. Porque o ministro da Educação de Bolsonaro, que não tem nada a ver com a educação, falou publicamente que defende o homeschooling, defende a entrega da escola para a família, para que não venha mais para a escola, deixe de existir a escola. O ministro da Educação defende isso. E quando perguntado sobre a socialização dos estudantes, ele falou que era papel da igreja. E nós não aceitamos isto. Por isso tem que ser laica, como está escrito no nosso tema central. Inclusiva, que é uma luta histórica nossa em todos os movimentos que nós fizemos, ter uma educação inclusiva e de qualidade social. Não de qualidade social da meta certa do PNE, que aquilo é ridículo. Foi apontado, indicado, nós somos contra e permaneceu. Não queremos qualidade social medida pelo IDEB ou pelo PISA. Não queremos organismos da economia, como a OCDE, definindo o que é qualidade social na educação. Não é isso que nós queremos. Queremos a qualidade social garantindo o acesso das pessoas à escola, que está sendo negado nesse país. 1,5 milhão de pessoas de 4 a 17 anos fora da escola. 80 milhões de brasileiros e brasileiras que não conseguiram concluir a educação básica. E isso é prova de que a educação não tem qualidade, não garante o acesso, não garante a permanência, não garante o sucesso do nosso estudante. É por isso que estamos envolvidos na CONAP 2022, para reafirmar as nossas posições, reavaliar o que for preciso, mas em junho, lá em Natal, Rio Grande do Norte, terá um documento que vai balizar as nossas lutas para as eleições de 2022. É um documento nosso, discutido desde o município, desde o espaço onde a gente executa a política, porque queremos ser sujeitos e sujeitas dessa história, como nos colocou Paulo Freire. Queremos estar na discussão, na elaboração, na aprovação, na execução e na avaliação dessas políticas.
Nós queremos fazer a nossa história. Por isso estamos juntos nessa Conferência Populares em Educação, com o lema: Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Nenhum direito a menos, e em defesa do legado de Paulo Freire, que nesta CONAP completa 100 anos de nascimento. Força e luta para nós. Forte abraço a cada um e a cada uma, Leandro. Nilceia, você tem... Obrigado, Heleno, pelas palavras, pelo apoio, pela presença no nosso ato solene aqui na tarde de hoje, aqui no estado de São Paulo. Você já tem a relação de outros convidados presentes, Nilceia? Já, já eu te passo. Não, pode falar. Você não tem aí para falar? Não, só tenho uma de Ribeirão Preto, dos nossos companheiros do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Mas eu já te passo tudo, inclusive os nossos agradecimentos à comissão. Eu recebi aqui, é o José Eugênio Lassa, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Isso, Maciel Nascimento, do Sindicep, da FETAM e do Fórum Municipal de Educação de São Paulo. Edgar José Fiuza, do CPP. E o Roberto Franklin Leão, da PUESP, também, e secretário de Relações Internacionais da CNTE. Muito obrigado pela presença de cada um e cada uma de vocês. E agora... Nosso chanceler, Leandro. O nosso chanceler. E o Alexandre. Forte abraço, Leão. O Alexandro, do Simpro de Campinas. Beijos, Leão. E agora eu quero chamar, com muito orgulho e muita satisfação, a pessoa que nos deu esse espaço aqui dentro da Assembleia Legislativa para que realizássemos esse ato solene pelo lançamento da CONEP aqui no estado de São Paulo, a nossa querida professora Bebel, professora Maria Isabel, deputada pelo Partido dos Trabalhadores, líder da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa e presidente da APUESP. Boa tarde. Eu primeiro começo cumprimentando todas as entidades presentes e componentes do Fórum Estadual de Educação. Cumprimento o coordenador deste fórum, que é o Leandro, que é da PUESP. Cumprimento também meu querido Heleno Araújo, né, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, entidade essa que eu tive a oportunidade de ser secretária-geral, né? E foi uma grata satisfação ter essa passagem também pela CNTE. Cumprimento todos, o João Cardoso Palma Filho, enfim, o Hector da Silva Batista, o Gilson Reis, o meu querido colega de bancada, o deputado Maurici, uma grande satisfação, uma honra tê-lo, né, do meu lado, junto, na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Enfim, eu acho que eu cumprimentei todos da lista, e todos aí que eu já citei. E, aliás, a bancada da PUESP, que está em peso aqui nessa conferência, nessa sessão solene. Eu quero chamar atenção para alguns aspectos. Eu acho que todos nós produzimos história, né, nesse país. Desde da CBS, que tinha uma produção muito acadêmica, né? E depois, de lá para cá, quando teve o processo constituinte, foi formulado um Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e, a partir de lá, então, nós começamos a debater as propostas para a Constituinte. Depois, nós debatemos também, num outro fórum, as propostas para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos o Fórum Estadual de Educação, ainda muito paralelo e muito universitário, né? Ele era muito de caráter das universidades, mas te cumpriu um papel, com certeza. Eu acho que o Fórum Estadual de Educação ele ficou mais diverso nessa formulação última,
né? Porque é essa ideia de fórum mesmo, é como incorporar todos os segmentos sociais, né, que têm uma relação com a educação, direta ou indiretamente. Então, quando a gente põe pais, alunos, professores, nós estamos dizendo o seguinte: nós queremos radicalizar, né, na democracia. E radicalizar é uma coisa boa, é um aprofundamento, né, da discussão educacional, que sim, parte do chão da escola, mas que também parte, né, da percepção daqueles que disputam, né, e querem uma educação de qualidade para seus filhos. São os pais, são quem representam, né, enfim, todos estes. Eu acho que essa CONAP, essa versão da CONAP, né, num ambiente conturbado, segundo o qual nós estamos passando, eu acho que vem na direção de fazer o confronto e nós sairmos com uma síntese muito intensa dela, né? Porque nunca, eu acho, eu tenho certeza, Heleno, que o ano passado, com a pandemia, acho que a gente debateu muito educação, muito, porque tinha as denúncias de que não tinha condições de participar da educação, porque, enfim, não tinha como voltar às aulas, porque não tinha segurança sanitária nos ambientes escolares, né? Porque, enfim, se forçou voltar às aulas em plena pandemia. Eu acho que durante a pandemia, eu tenho certeza que durante a pandemia, nós debatemos frontalmente a educação, e quero dizer que retiramos propostas que, com certeza, nós vamos estar debatendo na CONAP, né? É como vamos ter uma educação. Primeiro, agora nós estamos nessa, o que ensinar e o que aprender em tempos de pandemia. Porque é isto. Eu, por exemplo, num debate que eu tive na favela de Heliópolis, a professora me contava: olha, Bebel, o menino estava muito acirrado, muito bravo, eu não entendia por que ele estava bravo, e o menino só reivindicava o quê? Como fazer o arroz e feijão, porque na casa dele todos tinham se adoecido, ele não sabia como fazer o arroz e feijão, porque ele era o único na casa que não tinha acometido da pandemia, da coronavírus. Então, eu acredito que desta pandemia nós também vamos retirar lições. Quebramos tabu, inclusive. O tabu do trabalho remoto foi ou não foi uma quebra de tabu? Eu não estou dizendo que no pós-pandemia nós vamos trocar os professores por aparelhos digitais, mas será um incremento muito interessante para complementar até as aulas. Eu até costumo dizer, nas minhas aulas de português, uma coisa era buscar o sinônimo no dicionário, que era uma reflexão profunda. A gente fazia, porque era difícil, você tinha que, né, refletir para chegar à palavra. Hoje é mais simples, o menino bota lá e sai, mas não deixa de ser uma pesquisa. Então, nós vamos ter que estar abertos para isso também. Abertos, inclusive, para nos adequarmos ao mundo, novo mundo do trabalho, que se desvela com a pandemia, ou não? Sim, o sindicato funcionou como mesmo? A CNTE funcionou como? Os grandes eventos nacionais funcionaram. Como é que aconteceram? E a CONAP vai acontecer como? Nós temos essa reflexão sem medo e destemidamente de abrir mão do nosso papel de professores. Porque, como dizia também, já citando Paulo Freire, não há um ato de aprender, né, sem a relação dialógica entre professor e aluno. Isso é central no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que claramente entender que vamos ter que incorporar as tecnologias de informação e comunicação na nossa vida, né? E fazer disto, né, a grande mudança que não foi feita nem na terceira revolução industrial, nem na quarta, e já estamos na quinta,
e ainda discutindo o que vamos fazer quando deveria, né, durante a pandemia, ser quase que todo mundo virar, não virou, né? Acho que nós ficamos com a desigualdade, a maior desigualdade educacional já vista na história do país foi esta. Mas também ontem eu estava sendo entrevistada exatamente com esse questionamento, mas professora, a qualidade da educação caiu. Eu falei, mas ela nunca foi alta. Nós chegamos ao topo, é só pegar. Eu nunca tive o PISA como referencial, mas nunca o Brasil despontou. Por que que agora nós estamos falando que abaixou? Não é verdade, né? Então, é algo que a gente tem que dizer o seguinte: a pandemia explicitou, na verdade, as diferenças sociais, educacionais, e nós vamos ter oportunidade agora de dizer com todas as letras: nenhuma sala de aula mais com mais de 25 alunos. Não aceitaremos. Isto se couber, porque nós vamos querer a metragem que está sendo exigida, de acordo com o protocolo, 1,5 metro cada carteira. O projeto arquitetônico das escolas tem que mudar. Não pode não ter janela que não circular. Tudo mudará. Então, nós vamos ter que ter uma agenda de mudanças, tanto do ponto de vista pedagógico, como do ponto de vista arquitetônico, né? Pedagogicamente falando, me fora perguntado, mas como avançar, como fazer, como recuperar o que perdeu? Ué, nós recuperamos, né? Eu acho que o mais difícil era, se tivesse perdido a vida, não tinha o que recuperar, mas com vida. Eu, por exemplo, defendo, né, sem nenhum medo, a organização por ciclos de aprendizagem. Ninguém falou que a seriação, se a seriação tivesse dado certo, a gente estaria, então, no topo. Não é verdade. Nós vamos poder trabalhar com isso e ir reorganizando o tempo e o espaço escolares também. Então, nós temos uma oportunidade, sem entrar muito nos debates, porque os eixos darão conta disto, e é claro, com um projeto claro, né, de reconstrução, né, do Brasil, mas aqui no estado de São Paulo, nós vamos ter que fazer a construção, Helena, aí é que está, a construção, porque aqui não se construiu. Aqui, na verdade, se deu continuidade a um projeto minimalista de educação e continua, que nós vamos construir, né? Pelo menos o outro nós vamos reconstruir, tentar pegar dos cacos que ficou, que se arrebentou, e mais ou menos, né, reconstruir. Aqui não, aqui nós vamos ter que construir. Mas, de qualquer maneira, são desafios, e desafios importantíssimos para nós. Eu quero crer, né, sinceramente, que no dia de hoje todos saiam desta sessão solene, né, com a firme convicção de que nós vamos mudar o estado de São Paulo e o Brasil, né? Aqui construindo, né, o Brasil, o estado de São Paulo, e 2022 reconstruindo o Brasil, né? Seja porque vamos ter um projeto de educação, seja porque nós vamos, de certa maneira, mudar mesmo a correlação de forças adversas, né, segundo a qual nós convivemos. Então, eu agradeço essa oportunidade, meu mandato fez o que pôde para contribuir, e sempre pautamos, né? Claro, seria estranho que eu não pautasse a educação, mas a primeira comissão pró-Fundeb permanente foi no meu mandato, né? Também foi importante dizer que nós pautamos o Plano Estadual de Educação, é bom até o Maurici tomar pé disso, né, exatamente para fazer essa avaliação e ver as metas que foram atendidas ou não, e é claro, nós temos muita coisa ainda que fazer, mas vou estar
vamos estar aqui e colocamos o mandato à disposição para que a gente, minimamente, possa avançar e voltar, né? Eu acho que ninguém perdeu a esperança, mas vamos ter que voltar a ter esperança, né? E aí, eu acho que a educação é um bom caminho para isso. Um forte abraço, muito obrigada para todos e todas, e agradeço aí a oportunidade, né, de participar dessa sessão solene, né, e, enfim, agradeço todas as autoridades presentes e muito obrigada. Seu som está desligado, Leandro. Obrigado a todos e a todos, obrigado, Bebel. Como a Bebel falou em esperança, eu quero terminar com uma frase do Paulo Freire. No país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Um grande abraço a todos e até a próxima. Como sempre, maravilhosa as nossas reuniões. Parabéns, Bebel. Ela é detentora do verbo esperançar. Ela nunca